seja bem-vindo ao podcast Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, mental, emocional, profissional, financeira, enfim, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. E antes de começar a assistir esse episódio, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, aquela regrinha que vocês já conhecem, e ativar o sininho para sempre que entrar um novo episódio, você ser notificado. Hoje eu estou com um cara aqui, que, gente, eu tô até meio assim, porque ele tem uma voz de radialista, assim. If I have 1,000 women, wow. Começou a groselha, mas o papo vai ser sério. Gente, eu tô aqui com o Rafael Takei. Rafael que começou sua jornada na comunicação aos 15 anos de idade, então vocês vão entender por que ele tem essa voz toda. Quando atuava como voluntário no Centro de Voluntariado de São Paulo. Ali encontrou sua vocação e aos 19 anos foi promovido ao cargo de oficial do Exército, liderando militares com mais anos de tropa do que ele tinha de vida. Durante essa rica experiência, tornou-se professor universitário e descobriu sua paixão para transformar vidas por meio da educação. Convidado por alunos para prestar consultoria em suas empresas, Takei logo se destacou no desenvolvimento humano organizacional. Desafiador, hein? Ao entrar em contato com a filosofia japonesa Ikigai, que significa razão para viver, ou o que faz a sua vida valer a pena, encontrou seu propósito. Desde então, dedica-se a ajudar empresas a aumentar o engajamento de suas equipes, tornando-as locais onde as pessoas podem manifestar seu Ikigai. Bom, para quem já leu o meu livro sabe que eu falo de Ikigai um pouquinho, mas o dele vai falar muito mais. Então, Takei, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Ô, Manu, obrigado por esse convite generoso. Puxa, seria uma bio que até minha mãe ia ficar orgulhosa, né? Mas acho que não deu tão errado quanto achei que era. Não, e gente, o Takei tem uma coisa curiosa, que ele é um japonês misturado com baiano, né? É verdade. Meu pai é japonês, minha mãe é baiana, e aí você que tá me vendo agora já sabe o que acontece quando mistura um japonês com um baiano, dá um egípcio. Olha aí, ó. Parece o elenco de novela da Record? É verdade. Parece muito, não parece? Eu tô falando toda hora, ver se a Record me chama, aí quem sabe a gente vai numa Mas carreira. seu pai é japonês mesmo? Meu pai tem sangue 100% japonês, apesar de ter nascido no Brasil. Entendi. Mas tanto o meu Dichan, meu avô, era japonês, quanto minha avó também. Então você é, como é? Nisei? Eu sou Sansei, né? Sansei, Terceira né? geração no Brasil. Ah, fala japonês? Shoto, que é pouquinho, né? Ah, eu tenho uma amigona japonesa que mora lá no Rio. Ela é japonesa. Japonesa Só que mesmo, ela assim. ama o Brasil e veio morar aqui há muito tempo. Olha, então é fascinante, né? Essa nossa terra é incrível. E meu avô, ele acabou eu não aprendi japonês de fato, meu avô era meu avô japonês, virou comerciante aqui no Brasil, falava hiper bem e tal, acabou estreando essa veia da comunicação na família, né? E Takei, bom, li aqui uma super bio, né? Super. Que, para quem ele conhece, dispensa até, nem precisaria ler essa bio. Mas, para além do que o Takei faz e para além dessa bio super maravilhosa, quem é o Takei? Ó, eu falo que eu sou um artista, cientista, perguntista. Ah, que maravilha. Você falou Me que identifico. Vou explicar o que é isso, né, no final. O que é artista? Artista é que tem esse meu lado baiano, né, que acredita que esse jeito mais lúdico, mais divertido, é a melhor forma para nos ajudar a unir cabeça e coração em direção à transformação que a gente precisa na vida, né? Você falou que a gente vai falar de coisas sérias, eu acredito no que Mauro Fantini fala, que divertido não é o contrário de sério, divertido é o contrário de chato, coisa séria, saúde, gestão, desenvolvimento, podem e devem ser tratadas de forma mais leve, mais divertida, até para você que está em casa não dormir e nem mudar de canal. Cara, mas você sabe que é muito bom isso que você está falando, porque eu sou essa pessoa, assim, divertida. Às vezes as pessoas tendem a não levar muito a sério, às vezes, porque eu também tenho um lado meu que é muito lúdico. Eu toco percussão, eu sou professora de yoga, então adoro ficar de cabeça para baixo. Assim, acho que esse lado lúdico, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo. E aí tem tudo a ver com propósito, porque tem uma pergunta que não é minha, é de alguém que eu não vou lembrar quem foi, que é a história do... Quando você está perdido, sem saber o que você vai fazer da sua vida, você faz aquela pergunta clássica que é: quem você deixou de ser quando cresceu? Nossa, exatamente. Né? Puxa, até arrepiou aqui, né? Porque perguntam pra gente quando a gente é criança... O que você quer ser quando crescer? Quem você quer ser quando deixou de crescer? ser quando cresceu? E aí... Tem tudo a ver com esse resgate do lúdico. Tem. Do que você gostava de fazer, que você largou mão porque
se tornou adulto e te disseram que você não pode mais fazer, É a né? base da felicidade, você saber o que te faz feliz antes de mais nada, e muita gente Sim. não faz a menor ideia. No seu método certo, o autoconhecimento é uma das partes importantíssimas disso, né, pra gente ter essa consciência. Quando eu falo que eu sou um cientista, mano, logo que a gente tava nos bastidores aqui batendo um papo, eu já falei, aí, que maneiro que você tá fazendo uma formação, né? Você buscou Acabei de acabar. acabou de acabar lá no Albert Einstein para poder entender mais a fundo a questão do bem-estar e tal. Que é o que eu não aguento mais como cientista, gente que tira suas falas, suas ideias do Instituto TDC Pesquisas, que é tirei do Subaco Pesquisa. Cara, você tirou da onde? Qual é o embasamento prático científico? Então, assim, eu sempre busco muito trazer coisas quando eu escrevo livro, quando eu vou fazer a palestra, que ao mesmo tempo que são divertidas, elas são fundamentadas. Uhum. Meu propósito é fazer as pessoas acreditarem com responsabilidade. E o perguntista é porque, apesar da pinta, eu não sou guru. Né? Você dá carequinha aqui, meter uma roupa bem maneira e ficar lá, né? Dá. Mas não é. Então, eu não sou o cara que vai dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Eu faço perguntas que provocam. E ao provocar, permite que você faça suas escolhas e encontre as suas respostas para construir a transformação. Então esse é meu jeitão aí de viver na vida, para cima e para baixo, é o que eu faço. E que a gente devia se perguntar mais, né? A gente deveria, todos nós deveríamos ser mais perguntistas, cientistas, artistas, Toca com a vida né? bem legal, né? Por isso, quando você falou isso, eu super me Não é? conectei. Artista, Porque cientista, perguntista. você acha que, a gente, falando de propósito, né? Eu não vou, eu até ia te perguntar o que é propósito, mas antes disso, né? Fazer uma pergunta óbvia, o que é propósito, mas antes disso, por que você acha que as pessoas, e aí eu estou até fazendo uma afirmação partindo do pressuposto que você acha isso, Tomara que eu ache. que a maioria das pessoas hoje estão sem propósito, sem sentido na vida? Ah, tá. E é legal que tem estatística também para isso, não vou lembrar exatamente dos números, mas a maior parte das pessoas realmente está com um senso de vazio, falta de significado, e estão fazendo as coisas porque tem que fazer, porque mandaram e tal. Bom, por que as pessoas estão desse jeito? Primeiro, vamos puxar uma coisa bem clássica e fácil, que é a questão educacional. Você vai para a escola, muitas vezes, para os seus pais poderem trabalhar. E aí você estuda porque você tem que fazer uma prova. Você está sempre tendo que fazer algo e não escolhendo fazer algo. E lógico, não dá para perguntar a uma criança o que você quer fazer da vida e deixar ela solta no mundo. Sim. Claro que não. Mas a gente não precisa também cercear absolutamente as liberdades das pessoas. E depois de toda uma jornada educacional, do infantil, fundamental, médio, em que eu não dei escolhas, eu chego uma hora e falo, o que você quer fazer da sua vida? Sei lá, eu passei a vida fazendo o que os outros mandaram, né? E aí eu até acho que eu tenho uma escolha, eu vou testar coisas, e muito cedo eu tenho que já escolher uma profissão, eu ia fazer uma faculdade, acho que eu estou marcado para a vida para ter que ser aquela pessoa. Você entende que tem uma série de passos da forma como a gente constitui os seres humanos, os cidadãos da nossa sociedade, que desvirtuam, tiram ele de um caminho de autoconhecimento, de perceber o que realmente gosta, de experimentar, de descobrir, de ousar. Então, tudo isso vai afastando a gente de quem a gente realmente deseja e prefere ser. E não estou numa visão utópica, não. A gente tem obrigações a cumprir. Mas a gente também pode, em meio às obrigações, conseguir encontrar as escolhas, as realizações próprias, né? Sim. Essa que é a jornada do propósito. Não, e tem uma coisa, né? Até para escolher, até na hora de escolher a faculdade, muitas vezes escolhem o que falam para fazer, né? É o que o pai e a mãe mandou. Não à toa tem famílias que seguem as mesmas profissões, né? Alguém, em algum momento, escolheu e os outros só seguiram, né? Pois é. Olha, nesse ponto eu tenho que agradecer muito a minha família, né? Primeiro que minha mãe é uma pessoa que deu ampla liberdade e meios para todos. Somos em 4 irmãos, né? Por parte de mãe, e por parte de pai eu sou filho único. Meus irmãos são do primeiro casamento da minha mãe. Olha que louco, eu sou filho único e tenho irmão. Coisas malucas na minha cabeça. Então, e aí o que acontece? Minha mãe primeiro me deu toda essa liberdade e suporte. Agora meu pai fez uma coisa que não é comum numa família japonesa, que também é me dar liberdade de escolha. Tá? Normalmente a família japonesa a gente tem rigor ali de pensar em vai ser médico, engenheiro, advogado, uma carreira de sucesso para poder honrar, para poder pagar as contas. É uma preocupação genuína, mas que, cara, meu pai me deu total liberdade e olha a ironia, eu fui fazer exatamente aquilo que ele fazia. Ele não precisou forçar a barra. Sim. Meu pai é professor universitário da área de gestão. Ele fez, não só ele não me obrigou, mas ele até brincava e zoava, falou, filho, sabe que você é professor, você não vai ganhar dinheiro nessa vida. Rico você não vai ficar. Quem disse que não, Quem né? disse? Piada, né? Lecionar um sacerdócio, não sei o quê. Tem certeza? Vai para a área da gestão, filho. Pô, administração. Ele fez até força para eu escolher, mas tinha a ver comigo. Sim. Então você dá essa liberdade. É o que o Bill Gates, ele tem uma frase interessante, junto com o Warren Buffett, esse movimento meio doido deles de... Eles não vão deixar a herança completa para os filhos. Não sei se você sabe desse movimento. Sim. Eles assinaram os termos, tal, e tem outros bilionários nesse rolê, que a frase que os guia é a seguinte: eu vou deixar dinheiro suficiente
para que meus filhos possam fazer o que quiser da vida, mas não o suficiente para que eles não façam nada. Uhum. Porque aí eles têm escolha, Sim. sacou? Acho que esse é um negócio importante. E eu vejo muito isso no meu dia a dia, como eu falo que eu vivo em dois mundos completamente diferentes, assim, né? Eu vivo, que a gente estava conversando aqui no bastidor, né? Eu ainda atuo na área hospitalar, né? Na área de doença. E, em paralelo, estou fazendo minha transição de carreira para a área da saúde. São duas áreas Né? correlatas, É muito mas distantes doido muitas isso. vezes. E o que é mais louco é que as pessoas perguntam assim: você vai largar a enfermagem? Aí eu falo assim: mas, gente, onde foi que falaram para vocês que enfermagem é só trabalhar com doença? Cadê a parte da Que saúde? maneiro, mano. Né? E o que eu percebo é o seguinte, ó, nesse mundo que eu estou aqui, que foi o mundo que eu vim para o desenvolvimento pessoal, para, não vou dizer buscar o meu propósito, sim, Claro. né? Buscar o meu propósito, sim, entender o que é que eu queria fazer a partir de um fato que aconteceu na minha vida. E eu estou aqui ainda nesse lugar, nesse ambiente, onde as pessoas. Eu sou funcionária pública, né? Então tem a coisa da estabilidade, do. Nossa, Quando vai eu deixar a falo. galera de cabelo em pé. Ontem a gente estava falando sobre isso, porque como eu sou funcionária pública federal, você entra no Sogov e simula aposentadoria. E aí lá está dizendo que eu vou me aposentar em 2040. Então, assim, eu não quero me aposentar em 2040, quero trabalhar por muitos anos, mas não lá. Aí eu falo assim, não, gente, eu não vou me aposentar aqui. E aí eu ouço assim, você é maluca, vai largar um concurso. Eu falei assim, gente, eu espero um dia largar. Tô trabalhando para isso, ativamente. Né? Então, assim, tem esse mundo aqui onde as pessoas não fazem, elas não têm, não conseguem ter uma visão, não conseguem imaginar a vida fora dali, sendo que elas também não querem estar ali. Também. Como faz para descortinar essa visão, essa falta de visão? Porque, assim, a gente que vive nesse mundo aqui, a gente acha que está todo mundo nesse movimento. E, na verdade, não é. Não, muito. Né? A gente tá ali bem buscando a sua subsistência, o seu básico. Exato. Ali, né? Como que faz para descortinar essa nebulosidade dessas pessoas que não conseguem enxergar um propósito? Olha, tem um exercício que eu faço que provoca bastante nesse sentido. Você pode até brincar com quem tá te tumultuando lá a vida, né? Falando, você vai sair do concurso e tal. Exercício dos 3 mundos, já deve ter ouvido falar. Que assim, imagina que tem 3 mundos paralelos. Regra do jogo, em cada um desses 3 mundos tem que ter uma versão diferente de você. Beleza? E uma coisa boa, nesses 3 mundos, independente do que você escolher fazer, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. O que você fizer vai te dar dinheiro suficiente para você viver dignamente. Você não vai ser bilionário, não vai ser o Bill Gates, nem o Warren Buffett, nenhum desses caras, mas viver bem. O que você faria da sua vida em cada um desses 3 mundos? Se a pessoa que está lá do teu lado no hospital falar, eu seria enfermeira, eu seria médica, eu trabalharia, maravilha, ela está fazendo uma ótima escolha da vida dela, continue lá, se aposente lá, seja incrível no que você tem para fazer. Mas a maior parte das pessoas falará 1000 coisas, menos aquilo que ela faz hoje. E aí eu pergunto, legal, agora como é que você pode fazer? Você já percebeu que esses 3 mundos que você falou são aqueles que, se você não precisar mais se preocupar com dinheiro, são as coisas que fazem ou poderiam fazer a sua vida valer a pena? Então vamos fazer a próxima pergunta. O que você pode fazer? Não precisa virar profissão, não precisa fazer loucura, eu gosto das coisas feitas com responsabilidade, para trazer esses 3 ou mais mundos para esse mundo que você vive hoje. É a carreira que você está construindo em paralelo. Continuo enfermeira, continuo responsável, continuo pagando minhas contas, mas pouco a pouco eu estou me desenvolvendo no mercado de desenvolvimento humano, até que eu possa estar com mais esse mundo e menos esse. Você nunca vai deixar de cuidar das pessoas que foi sua vocação como enfermeira, mas você está encontrando outras formas que fazem mais sentido para você do que as que você faz hoje. Esse é um ato de extrema coragem que precisa que antes eu tome consciência do que eu quero. Senão eu só vivo procurando aquilo que eu não quero. Não quero mais isso, não quero mais isso. O que eu quero? E como é que eu faço para alcançar, né? Sim, eu percebo muito isso. E a gente... Eu falo que hoje o hospital é um laboratório para mim. Porque eu fico muito nessa escuta na escuta de tentar entender o outro, olhar pela perspectiva dele, mas de também fazer uma autorreflexão, sabe? Porque é desafiador. É bem desafiador, né? E eu deixo bem claro para elas, assim... E eu gosto de reforçar essa coisa de que eu não vou aposentar lá, porque eu estou introjetando isso no meu subconsciente, entendeu? É um comando. Eu falo assim, olha, eu posso até não conseguir, mas ninguém pode dizer que eu não consegui, que eu não tentei, entendeu? Hoje aqui gravando em São Paulo. E aí, assim, eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, para dizer, olha, não é que eu não quero estar aqui por causa de vocês.
porque eu acho que em 22 anos de profissão, eu já cumpri a minha parte do cuidado com a doença. E eu agora quero trilhar um outro caminho. Então, e eu percebo que, assim, algumas pessoas, elas... É inconsciente, Sim, calma. Vocês que vão assistir esse episódio, não me interpretem mal. claro. É inconsciente, mas gera um incômodo. Gera. Entendeu? Gera. Eu sei que em algum lugar gera, e eu gosto de gerar esse incômodozinho, porque pode ser que lá dentro eu esteja plantando uma sementinha, Também. sabe? E esses dias, conversando com uma das meninas que já tem idade para aposentar, ela já colocou um prazo, que é quando o filho dela se formar na faculdade, Que legal. mas ela não sabe o que é que ela vai fazer depois. Que é o drama da aposentadoria de muitas pessoas. É. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, porque eu não quero mais esse trabalho. E aí se aposenta e não sabe o que vai Não fazer da sabe o que própria vai vida. fazer. O CETA, o seu método, ele fala sobre a questão de dinheiro e sobre a questão de tempo. O sonho da aposentadoria é um momento em que eu vou unir as duas coisas. Vou ter tempo e dinheiro a meu dispor. E tem, estatisticamente, uma galera que morre muito rápido depois disso. Não é pela idade somente. É principalmente pela falta de sentido do que vai fazer. É porque enquanto trabalhava, ele tinha um motivo para levantar, para fazer um papel social. Um monte de coisa que se perde absolutamente. Esses tempos atrás eu estava atendendo uma cooperativa no sul do Brasil, uma região que eu atendo bastante. E tinha lá um cara que se aposentou por uma instituição financeira, um banco cujo nome eu vou preservar aqui para não fazer merchan à toa, mas um banco mesmo, tal. E ele estava agora trabalhando numa cooperativa de crédito. Eu falei, por que, irmão, você está aí? Ele falou, eu passei um ano, eu terminei depois de um ano, eu passei um ano para me restabelecer, para eu lembrar quem eu sou, o que eu quero e tal. E dali a pouco eu comecei a sentir um vazio. Eu tinha dinheiro suficiente, eu tinha tempo, eu tinha tudo, mas eu já não tinha mais a função e a importância. E eu não tinha mais por que fazer a barba, olha que interessante. Eu falei, eu queria ter um motivo para levantar cedo e me arrumar e ter dignidade. Eu vou ter que trabalhar porque eu realmente... E aí eu queria um ritmo de trabalho que fizesse sentido, então ele foi buscar a cooperativa, onde tem valores e coisas que fazem sentido para ele. Eu falei, cara, que maravilhoso. Você é a tradução daquilo que eu falo em relação à aposentadoria, de você encontrar algo que faz sentido para você. Você vê que como bancário ele aguentou 30 e poucos anos da vida dele, porque ele realmente gosta do meio financeiro. Sim. Era hostil, era desafiador, mas fazia sentido para ele. Agora ele encontrou uma outra forma, um outro caminho. Eu não tô falando que você tem que voltar para onde você trabalhava antes, pelo amor de Deus. Mas encontre essa coisa que vai continuar te dando sentido, né? Sim. Então, já fico hiper feliz, Manu, de você estar aí olhando essa virada de carreira com protagonismo, mas com cautela, com responsabilidade. Sim, construindo, muita né? responsabilidade, às vezes até demais. Se joga mais, deixa eu falar. E você sabe que nessa conversa que eu tive com ela, eu falei muito essa coisa do resgate, duas coisas que eu gosto de falar, sabe, Boa. Takei, porque eu me identifico nesse lugar, que é, o que você gostava de fazer lá atrás que você não fez por alguma razão ou que você deixou de fazer? E a outra coisa é, se exponha a coisas novas. Por mais que pareça maluco isso. Mas se exponha, primeiro, cognitivamente é maravilhoso, o cérebro Sim. agradece, né? Quando a gente aprende a fazer coisas novas, a gente está desenvolvendo novas habilidades. E evita vários transtornos mentais, Alzheimer e outros tantos, já está estudado o quanto isso Exato. evita mesmo. Uhum. E a outra coisa é assim, ó, às vezes você vai se expor a algo e vai descobrir que tinha talento para aquilo e você nunca imaginou. Isso aconteceu comigo na música. Eu residente de enfermagem no Rio, no hospital, terminando a residência, e aí uma amiga minha falou assim, vamos entrar na oficina de percussão. Eu falei, mas eu não toco nada. Meu pai toca pandeiro super bem, já tinha tentado me dar umas Já tá no aulas. DNA aí. Mas meu pai não tinha paciência nenhuma para me ensinar. E eu falei assim, mas eu não toco nada. Mas é uma oficina de percussão justamente para quem não sabe tocar. Cara, eu entrei na oficina, sei lá, março, abril, eu descobri, assim, eu falei, rapaz, não é que eu levo jeito pro negócio? Que delícia, tem ritmo, tem essa pegada. Não, eu super, assim, e aí, não sei se você já ouviu falar no monobloco. Já ouvi falar, lá no Rio, né? Lá no Rio, eles tinham oficina de percussão, e aí, tipo assim, tinha turma 1 de iniciante, turma de avançado. No meio do ano eu passei para turma de avançado. Em setembro me chamaram para tocar num bloco. Eu só sei que no final do ano eu estava tocando uns 5 blocos diferentes de carnaval, e um deles, que é um bloco que eu toco, que chama Mulheres de Chico. É um bloco... Os nomes são muito bons. É um bloco só de mulheres, que toca Chico Buarque, mas tem essa pegadinha Tem um do nome, trocadilho porque é um maravilhoso. bloco de carnaval só de mulheres, né? E assim, eu toco há 18 anos. É de lá que você, a senhorita Patrícia Capeluto, bagunça, porque ela também gosta desse rolê aí, hein? Não, dessa a festa. Paty eu conheci através de uma amiga em comum.
que é Maravilhosa. nutricionista, que Aham. não tem nada a ver. Mas a gente se conheceu através dessa amiga em comum. E aí eu toco nesse bloco, que é um hobby, mas que é um hobby que já virou profissional, porque eu faço show até hoje. Fiz no G20 semana passada. Ô, louco! Nesse Entendeu? nível? Nesse nível. Então, Que assim, brisa. não é uma coisa que me sustenta, né? É uma coisa. Não. Mas eu falo, cara, se exponha a coisas novas, porque às vezes você vai descobrir um talento para algo que você nem imaginava. Sabe que eu dou um nome pra isso na busca do Ikigai, né? O tal propósito lá na filosofia japonesa. Na hora que você pergunta para as pessoas o que elas amam ter, ser, fazer, que talentos elas estão querendo desenvolver, tem uma galera que trava. Não sei. Sim, não sabe. Não sei. Aí eu falo, bom, se você tá nessa dor, você tá no momento comer, rezar e amar. Lembra aquele livro, filme e tal? Que é o quê? Quem não assistiu o filme, vou dar só um teaser de leve aqui, que é a menina que ela tinha tudo e não sentia que tinha nada. Ela tinha um emprego maneiro, uma família bacana, tava namorando um boy magia lá, ela não tava gostando nada disso. E aí ela se sentia até culpada de estar desse jeito. Uhum. Então o que é o comer, rezar e amar? É se expor a experiências. Lá ela mete o modo vida louca e vai viajar, larga tudo. Não precisa Ano largar tudo. sabático, Você tá aí, ano trabalhando na barra de sabático. Nem todo mundo consegue fazer isso, né, e tal. Mas o que você vai conseguir é o que você fez em paralelo. Você continua trabalhando como enfermeira. Mas você foi lá na oficina. Essa oficina, ela foi... Cara, é louco que vai ganhando espaço na sua vida, porque vai fazendo sentido. E a sua vida vai ganhando sentido com isso, por meio da experiência, né, Manu? E aí, você sabe que eu tô aqui contadora de histórias, é porque eu fui ouvindo suas conversas e eu falei assim, cara, é muito doido quando a gente começa a se observar. Uhum. Cara, faça apenas um exercício de autoobservação. É. A gente não tem mais pausa para silêncio, né? A gente tá Uhum. sempre contaminada com algum barulho, seja visual, auditivo, Parou, né? puxa o celular pra ver alguma coisa, uma notificação. Tá? Cara, pratica algum momento de silêncio para ver um filme da sua vida. Olha que doido. Eu penso muito assim, sabe? Porque eu sou dessas que dou umas viajadas de vez em quando. Eu sempre fui atleta. Eu era ginasta na minha época de colégio. Aí, olha a conexão doida que eu fiz na minha cabeça. Fui pra música. Fui pra música, palco. Ginasta, palco. Aí, tô virando palestrante, já venho dando palestra há um tempo. Eu falei assim, cara, será que eu não fui parar na dança? Já para começar, porque as pessoas têm medo de falar em público, de se expor em público. Né? Exposição e tal. Segundo o Joel, as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar em público. Legal. Boa sacada. Né? Então, assim, uma vez eu fui gravar uma aula, me chamaram para gravar uma aula, porque eu fiz um teste, falaram assim, nossa, você faz isso tão bem, você trabalha já dando aula no palco, não sei o que. Eu falei assim, cara, não, mas a câmera não me intimida, talvez por conta da música, Uhum. né? Tá sempre no palco, tá sempre... Então, assim, eu acho que a vida, ela vai dando as Muitos respostas sinais. Muitos. que a gente tanto pede e não está atenta simplesmente para ver a resposta que está na tua cara. Vou dar uma pirada junto, então, nesse sentido. É muito famoso hoje em dia o tal da jornada do herói, né? Que é você tá lá no mundo comum, aí vai ter os desafios e tal, mas existe um ponto específico que tem a ver com o que você disse agora, que é chamado recusa do chamado. Então o herói ele vai sendo chamado para uma aventura. Você é chamada para o palco, você é chamada para isso, mas aí eu recuso, não é muito para mim, isso aí não dá dinheiro, isso eu não sei como é que faz. Né? A gente vai tendo muitas recusas. Muitos dos nossos colegas aí que estão nos assistindo, falando, poxa, eu não sei exatamente... Presta atenção que às vezes a vida está te dando sinais. Tem coisas que você está sentindo prazer, está sentindo desejo de se aprimorar, está sentindo desejo de ter mais disso na sua vida, mas você está achando que não pode, que não dá. E você tem seus motivos para isso. Né? Quando o herói recusa o chamado, é porque como todo ser humano real, nesse caso, quanto mais real, mais verossímil é o personagem, eu tenho limitações. E tem crenças perigosas que são programadas aí, de você falar, vença tudo, vença todas as limitações. Cara, a gente tem crenças que nos ajudam a limitar e delimitar como é que funciona a nossa vida. Eu tenho que pensar nessas limitações para identificá-las responsavelmente. Eu não posso largar o emprego da noite pro dia, eu não posso isso e aquilo, eu não posso... Eu tenho algumas coisas que realmente são limites. A partir desses limites, o que eu posso? Aceita a vida como ela é, mas não se conforma. Sim. Profunda aceitação, zero conformismo. Não tome a forma do que a vida te fez. Recebe aquilo, aceita e fala, legal. O que eu consigo? Com esse salário, com esse tempo, com essas coisas, quais são? E nisso eu vou ter que fazer alguns sacrifícios. É tempo que eu coloco aqui, é tempo que eu deixo ali. Carreira de palestrante, vou abrir mão de uma aposentadoria com firme. Aí saber que essas escolhas são importantes para eu conseguir dar o próximo passo, tancar essas escolhas e a partir daí sentir que você está cada vez mais assumindo a rédea da sua vida, ao invés de ser um figurante, nem coadjuvante na vida que lidera. Né?
Eu gosto de dizer assim, sabe? Que, cara, se não sabe por onde começar, comece pegando um papel e uma caneta e coloca no papel assim, quais são meus valores inegociáveis? Bacana. Porque, e assim, de novo, eu parto dessas minhas falas sempre da minha vivência, né? Uhum. A gente estava aqui conversando antes, já devia ter deixado a câmera ligada, né? É sempre Mas bonzão isso aí. eu passei por uma mudança de estilo de vida por conta de uma doença, né? Eu tive uma doença autoimune que depois de muito tempo procrastinando e me vitimizando e botando na conta da vida, né? Chegou uma hora que eu falei, opa, chega, né? Vamos fazer alguma coisa, porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Então, naquele momento, eu escolhi e eu defini que qualidade de vida era um valor inegociável para mim. Legal. E aí você estava falando, né? Praticamente toda escolha de uma renúncia. Uhum. Eu decidi que eu não ia ter mais de um emprego, que é super comum quem é profissional de saúde, Até porque tem as escalas 12 por 36 e tal, né? na escala maluca. Eu decidi ter um único emprego porque eu queria cuidar mais da minha qualidade de vida. Qual era o ônus? Viver com menos dinheiro. Opa, e aí dói, hein? Reorganizar minha vida financeira. Porque a questão financeira é a dor da maioria das pessoas. E uma dor real, uma Uma limitação dor real, verdadeira. uma dor real, Cuidado com isso aí. genuína, Exato. total. Mas o que eu percebo é que, só que eu também já lidei com gente que tem dinheiro, mas totalmente desorganizado financeiramente. E então, nem sempre é sobre quanto se ganha, mas como você organiza a sua vida. Fato. E eu comecei a fazer isso para minha vida. Tipo, cara, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero melhorar minha qualidade de vida. E estava tudo certo. Eu estava quase que na vida da mulher lá do comer, rezar e amar. Uhum. Saúde boa, casada, feliz, vida financeira organizada. Aí a vida veio e deu outra paulada, né? Toma uma doença degenerativa na fuça. Então, na pandemia, eu fiquei 15 dias internada, enfim, né? Terrível. Quase morri, enfim. Sinto muito. E aí, mas aí nesse momento eu falei assim, beleza, tô entendendo que a vida colocou isso para mim, só preciso entender para quê. O que eu vou fazer com isso aqui? Uhum. Então, quando eu lembro desse momento, eu não lembro como um momento pesado, não. E não é romantizando. Agora. É. Não, mas Na assim, hora também? quando eu tento trazer de volta o sentimento que eu tive quando eu estava naquele momento, eu falo, cara, não tem um sentimento pesado. Claro. Não tem. De verdade, assim, não é romantizando. Sim, isso é É importante. que eu já estava muito consciente do que eu preciso aprender com isso. Legal. E para Você já além tava disso, focando nesse lado. Hã? o que eu preciso fazer com isso? Legal. Então foi aí que eu falo que a vida me deu este momento desafiador. E aí eu falei, beleza, eu já entendi. Aí eu ouvi a frase mágica que foi: a qualidade de vida salvou sua vida. Aí eu falei, opa, a resposta aqui. Uhum. Então foi quando eu falei, beleza, então eu quero fazer isso para as pessoas, mostrar para elas que a qualidade de vida delas vai salvar a vida delas em algum momento. E foi quando começou essa, né? Como? Não, tô simplificando porque não dá Claro. para contar a história toda, mas e aí eu fui buscar, fui estar mais atenta. Fiquei 6 meses de licença, vou buscar. E aí começa toda essa brincadeira aí de livro, podcast, e palestra e pós-graduação. E estamos aí na transição que é eterna, né? É uma Sim. transição eterna. Mas para você, qual foi esse momento que você decidiu e escolheu falar de propósito? O que fez você querer falar de propósito? Olha como a vida dá uns sinais malucos, né? Muita gente não sabe como é que começou minha carreira profissional de palestrante, né? Eu já palestro desde os 15 anos de idade. Era aqui pertinho na Paulista, onde a gente está gravando, ali no Trianon. Eu fazia palestras para o Centro de Voluntariado de São Paulo, ajudando as pessoas a fazerem trabalho voluntário. Era um hobby, um prazer e tal. E depois fui sendo aos poucos convidado, como você contou na própria bio, para fazer uma consultoria, um treinamento aqui, uma palestra colar para os alunos. Mas falar que eu vou viver de palestra... Aconteceu o primeiro momento desse tema do propósito, foi quando o pessoal da comunicação da faculdade que eu trabalhava falou: Rafa, a gente precisa de uma palestra para motivar os nossos colaboradores que não são professores, porque tudo na faculdade em torno do professor, do aluno, eles estão muito desmotivados, a menina da secretaria, a menina da faxina e tal. Pode dar uma palestra para eles? Eu falei, claro, faço, com o maior prazer. Só que tem um desafio, Rafa. Eu falei, qual? É que você tem que fazer uma palestra motivacional, mas não pode usar a palavra motivação, porque já teve umas palavras tão ruins de motivação e tal, ninguém vai aparecer se usar isso aí. Falei, legal, né? Uma palestra motivacional não pode falar de motivação, tipo uma palestra de finanças não pode falar em dinheiro, né? Tá, eu peguei para fazer, né? Desafio aceito. Passei um mês pensando, o que motiva, para além da motivação? Aí eu acabei chegando no conceito de propósito.
né? A origem da motivação, propósito que te move em direção a algo, uma nova posição na vida e tal. Aí fiz uma primeira versão dessa palestra, tinha trecho do vídeo do Pat Adams lá, do A Procura da Eu Felicidade e tal. assisti a palestra desse Muito cara. bom, do Pat é incrível. E é bem diferente a história do filme, inclusive, quando a gente Sim, conhece ele sim. pessoalmente. E aí nessa história o que acontece? Eu fiz a palestra, os funcionários não professores amaram, e adivinha o que a faculdade fez? Pediu para fazer para os professores, que tudo é em torno dos professores. Os professores amaram, pediram para fazer para os alunos deles. E dos alunos começou uma bola de neve de eu fazer uma vez atrás da outra. Eu falei, cara, as pessoas gostam disso. Sim. No meio dessa jornada, a palestra que chamava Propósito de Vida, Qual é o Seu? Eu acabei descobrindo o conceito de Ikigai, né? Um conceito que veio na terrinha dos meus ancestrais, e que viver, Gai, vale a pena. O conjunto das coisas que fazem a sua vida vale a pena, dão sentido, razão e significado. E virou Ikigai, o segredo das pessoas extraordinárias. E aí veio o momento em que eu tive um grande amigo, irmão, parceiro, Marcelo de Elias, palestrante profissional, especialista em gestão das mudanças, que ele tinha uma mentoria só para os amigos, e os amigos dos amigos perguntavam como é que você virou palestrante? Aí ele separava um final de semana e dava dica para a galera de como construir a carreira. Eu fui para essa mentoria e eu entendi como estruturar uma carreira. Falei, acho que eu quero isso da minha vida aí, viver desse... E comecei de 2018 para cá a profissionalizar. Muita cabeçada, Manu. Sim. Muita cabeçada, porque parece que a gente está tentando arrumar o quarto no escuro, né? Aí falam que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai para cima, para baixo. E mesmo com a mentoria do Marcelo, a gente ouve o que tem que fazer e quer inventar a própria coisa, fazer diferente. Foi muita tentativa e erro, especialmente para encontrar o meu jeito de fazer as coisas. Porque uma coisa foi ele, com o background dele de diretor de RH, com as coisas dele, não sei o quê, ele trouxe um caminho muito estruturado na mentoria, mas qual que era o meu jeito? Eu virei repetente da mentoria dele foram 6 anos de mentoria, 6 anos que eu fui repetente. Eu ia todos os anos, cada dia eu estava um passinho mais à frente, pegando um pouquinho mais. Hoje a carreira do Marcelo está tão estourada, né, em termos de agenda e valores e tudo, que ele não tem mais como fazer essa mentoria. Ele falou assim, aí ele gentilmente, cara, é um cara mais generoso, um dos caras mais generosos que eu conheço. Falou, Rafa, quer que eu te passe o bastão? Pode pegar todo o material, eu não tenho mais tempo de fazer essa mentoria. Foi aí que a gente criou Palestra Além do Palco, esse evento aí. Que eu tô tentando ir, mas vai dar certo. Vai dar certo, questão de agenda. Fevereiro vai dar certo, se Deus quiser. E no fim das contas é isso, é um evento que eu compartilho do meu lado, como é que eu construí essa carreira, mas o mais importante é que tem o outro lado. Tem o Denis Pena, dono da Paulo Palestrantes, a maior agência do país, e eu, um ilustre desconhecido que tive a honra de ser o palestrante mais vendido da maior agência do país, 2023, 2024, contando como é que a gente estrutura também essa carreira. Também tô lá, hein, gente. É isso aí, também tá lá na Paulo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de Ikigai. Claro. Como que as pessoas... Porque o Ikigai, ele é quase que uma ferramenta, né? É uma filosofia de vida que ele a gente é uma tem filosofia, buscado procedimentalizar, né? Sim, sim. Como que as pessoas podem usar essa filosofia do Ikigai para começar? Porque assim, eu quero muito falar com aquela pessoa que ela nem acha que ela tem que sair de onde ela está. Ah, sim. Cutucar mesmo, sabe? Se ela está feliz, eu quero que ela fique lá muito feliz, mas a maior parte não está, né? Está muito incomodada. Você sabe qual é o problema? Eu vou te interromper. Você falou, ela pode até estar feliz onde está, mas aí eu lembrei de um livro que chama Os 5 Maiores Arrependimentos. Já conhece esse livro? Não conheço, já gostei do nome. Eu não lembro exatamente como é o título, mas é tipo Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. Entrar no esquema de pirâmide. Eu falei que eu sou besta. Continua. Tigrinho, né? É uma enfermeira que ela conversou com vários pacientes que estavam na beira da morte, né? E as respostas são, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, eu gostaria de estar mais perto das pessoas que eu amava. Olha. Eu não vou lembrar os 5. Parece aquela música Epitáfio do Titãs, né? Queria ter trabalhado menos. Exatamente. Pronto, você resumiu. No fim das contas é. Então, às vezes, será que ela está feliz ou ela está só... Ela está conformada. A conformação é perigosa. A aceitação é necessária, a conformação é perigosa porque ela te afasta de tudo que poderia fazer a sua vida ter muito mais sentido e significado e tal. Sim, então vamos lá. Voltando para o Ikigai. Ikigai é o que conecta nossos 2 livros aqui. Quando você fala, porque ambos têm Ikigai nele, inclusive, mas porque quando você fala em saúde em primeiro lugar, quando eu falo de gestão com propósito e tudo mais, o princípio do Ikigai é muito forte, né? E que viver, Gai, vale a pena. Ficou famoso pelo mundo afora, uma ferramenta, que é o diagrama Ikigai, ou a mandala Ikigai. Você que está ouvindo, assistindo a gente, vai lá e escreve lá, diagrama Ikigai no Google, você vai ver 4 esferazinhas, o que você ama, o que você quer fazer cada vez melhor, o que o mundo precisa, como você pode viver disso e tal. O que eu preciso deixar claro é que esse diagrama não é japonês.
Esse diagrama foi inventado por um espanhol chamado Andrés Uzunaga, e aí um empreendedor americano achou bonito, botou a palavra Ikigai no meio, e ficou todo mundo muito inspirado e Ó, virou um isso eu não meme. sabia. Ele Essa tá é no uma... meu livro. Pois é. Mas isso é uma coisa importante, tá vendo? A questão da ciência, da gente, Sim, ir sim. atrás das fontes e tal. Mas é um diagrama muito útil para aqui no Ocidente a gente se conectar com uma sabedoria lá do Oriente. Então, como despertar para esse Ikigai, segundo esse diagrama, por exemplo? Ter clareza das coisas que você ama. A gente falou sobre comer, rezar e amar, muito importante. E como é que eu descubro as coisas que eu amo? Cara, são coisas que você está disposto não só a fazer de graça, como até pagar para poder fazer, né? E profissionalmente tem coisas que são assim. Quanto que a gente gasta para poder ir para cima e para baixo fazendo Eu sigo palestra? pagando com o que eu quero fazer. Exato. A conta ainda não virou essa não. chave, né? Outra coisa importante, né, no Ikigai é você encontrar aquilo que o famoso Maslow, que foi famoso pela hierarquia das necessidades que transformaram em pirâmide e tal, ele falava sobre o que é a grande motivação humana. A grande motivação humana é o desejo de auto-atualização, de você se atualizar a cada versão nova sua, você ser um pouquinho melhor que você a cada vez que você faz. Então você tem lá necessidades mais básicas de remuneração, Comida, social, tal. moradia. Chega um ponto que você vai buscar estima, que é eu conseguir me amar. E depois a autorrealização. E aí você se atualizar a cada vez. O que isso tem a ver com os nossos diagramas? É a esfera que foi colocado como o que você é bom em fazer. Essa frase ela é perigosa porque parece que é uma coisa meio estática, o que eu já sou bom. Mas o que te faz bem como sentir propósito não é só o que você tem um pendor, um talento como você teve a percussão, mas é o desejo de ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. O japonês tem um nome para isso, chama-se Kodawari. É a vontade de ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. Por que você decolou fenomenalmente na percussão? Você encontrou um potencial, experimentou e começou a lapidar um talento. O talento é esse potencial lapidado e tal. Então esse Kodawari é uma coisa importante. Como é que eu descubro isso? Experimentando, fazendo cursos novos, resgatando coisas que ficaram no passado e que você viu que aquilo naquela ocasião não era uma profissão e trazendo de volta. Como é que eu fiz isso na minha vida? Assim como você foi experimentar coisas novas, Manu, eu fui inventar agora, depois de 20 e poucos anos palestrando, um palestrante profissional já consolidado na carreira, fazer stand-up comedy. Que legal. Não é legal? Eu me apresento... Quando, onde? Eu me apresento, assim, na carreira de palestrante, sou palestrante profissional. Na de stand-up, eu sou o open mic, que é o estagiário, entendeu? Eu me apresento quando algum humorista me dá uma canja. Um grande parceiro tem me dado espaço e eu fico feliz, porque eu já amava e admirava há muito tempo até me aproximar, o Diogo Portugal. Ai, adoro Tenho ajudado ele na carreira de palestrante, ele tem me dado espaço quando eu quero ir lá fazer open mic no show dele. Marty Hall, né, tem o Burrice Artificial, que é o novo show dele aí que tá rolando lá na Vila Mariana. Volte e meia aos sábados, quando eu caso a agenda, eu passo lá, faço um open. Tem o Hilários Comedy Club, que é onde eu fiz meus primeiros open mic. Mas por que eu tô falando disso? Porque encontrei no humor um Rafa de 5, 6, 10 anos atrás, que era um idiota, e que falaram, fica sério, faz as coisas direito. Oficial do Exército aos 19 anos de idade, professor universitário aos 25, coordenador antes dos 30, consultor empresarial. Eu achei que tinha que ser muito sério para ser levado a sério. A gente vai endurecendo. Né? E aí eu fui vendo que isso me afastava das pessoas. Agora, no palco como palestrante, quanto mais divertida, quanto mais brincalhona for a palestra, melhor será. Logo, eu fui resgatar esse talento para aflorar ainda mais o palestrante que eu quero ser. Nossa, Rafa, assim, eu gosto muito de ouvir isso que você está falando, porque é isso, sabe? Eu acho que a vida vai endurecendo a gente, a vida vai fazendo, e a gente vai se deixando endurecer, porque a sociedade fala, não, a pessoa adulta não pode mais fazer isso, não, mas você não pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. E, cara, por quê, né? A gente quer uma vida mais leve, a gente pode ser sério na hora de ser sério, falar sério, mas... Dá uma relaxada aí, já a vida já tá tão pesada com tantas outras coisas. Calma, assim, calabresa. Essas duas primeiras esferas do amor e do talento, elas te ajudam muito a encontrar como viver o propósito. Então, às vezes, seu trabalho, sua profissão vai sustentar as coisas que você ama, que você está querendo ficar cada vez melhor como um hobby e tal. Sim. Agora, muita gente quer viver do propósito. Aí entram as duas esferas que também estão lá no diagrama, né? O diagrama, ele é sábio, ele é inteligente. Porque ele mostra, por exemplo, que você tem que procurar uma causa. Quando falar em causa, as pessoas acham que eu tenho que abrir uma ONG. Sim, né? O que faz bem para o mundo, parece que você tem que ser Madre Teresa. Não, pensa no seguinte, todo profissional atende a uma necessidade.
Você como enfermeira atende uma necessidade, eu como professor atendi uma necessidade, nosso amigo Belchior que está aqui, atende uma necessidade cuidando da gente aqui. Todos atendemos uma necessidade e somos remunerados por isso. A sua causa é uma necessidade do mundo que você escolhe atender, que você quer dedicar o seu amor e seu talento, que faz sentido para você atender. Sim. Como fez sentido para você cuidar das doenças ao longo de 2 décadas de carreira, e agora só não faz mais sentido esse enfoque da saúde. Eu quero trabalhar o outro lado, que é a saúde e não a doença. Então agora existe uma causa nova, que todos os seus talentos, todo o seu amor vão poder ser reaproveitados, utilizados a algo que faz novo sentido e mais sentido para você. Sim. Se faz sentido, faz sentido. Aqui você vai começar a botar mais energia, porque aí você vai poder viver do propósito. Quando eu atendo a necessidade de alguém, eu posso buscar a minha 4ª e última esfera aqui, que é como é que eu posso agora ganhar com isso. Sim. E aí eu preciso ter a noção de que isso é um ato de empreendedorismo, não necessariamente empresarianismo. Eu tenho que abrir uma empresa, se é o rolê do bilionário, CNPJ, não sou esse cara. Eu só quero dizer que você vai empreender, nem que seja dentro do negócio de alguém. Você vai ser um intraempreendedor, se for o caso. Mas não vai vir, o mundo não vai necessariamente dar de mão beijada. Quando você vê o que você ama, quer fazer cada vez melhor e que serve as pessoas, o movimento para você poder viver disso é um movimento teu, de planejar como você vai se movimentar para cá. Tem investimento, tem tempo, tem tentativa, tem erro. A 4ª esfera, as pessoas falam, como é que você pode ganhar dinheiro? Dinheiro é uma parte. Você vai ter tempo, você vai precisar de pessoas, você precisa de recursos. Como é que você vai conseguir mobilizar recursos para poder atender essa causa com seu talento, seu amor? Quando você conecta tudo isso, sua vida tem muito mais Ikigai. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, tem gente que já fica assim, só baixa a partir do princípio que a gente investiu a vida inteira pagando colégio, faculdade, mesmo quem fez faculdade pública precisou investir em material, casa, em tempo. Então, assim, em algum momento você empreendeu ou vai empreender, né? Não significa dizer que você vai ter uma empresa... Não é empresarianismo, eu brincava. Exatamente, né? E quando você fala do Ikigai, né? É muito legal essa coisa do Oriente e Ocidente, porque a gente está sempre tentando metodizar as coisas orientais para se fazer ser entendida no Ocidente, né? Sim, Foi assim com a meditação, né? Também, o mindfulness nada mais é do que a forma ocidental da meditação, né? Claro. Uma forma metodizada ali da meditação. Mas fazendo um looping aí, falando um pouco mais no assunto palestra, né? Ótimo. Porque que é uma outra coisa também. É um fascínio da minha vida. Todo mundo quer ser palestrante. Tem até aquele filme de comédia lá é do Porta dos O Fundos? Palestrante, é do Fábio Porchat. Cara, eu não vi esse filme ainda. Eu até quero ver, porque eu acho que ele é um bom material pra gente. Certeza. Ainda mais pra você. Abestado igual. Mas eu gosto de... Assim, na minha visão, o palestrante é um pouco escritor e o escritor um pouco palestrante, e eu acho que todo mundo tem um pouco de palestrante e escritor dentro de si. Assim como médico e louco, né? Pensando bem, até que é. Mas por quê? O meu livro, né, a maioria das pessoas que me conhece sabe que o livro nasceu de um desafio. Esse livro eu escrevi em 5 dias. O Joel sendo Joel, né? Joel sendo Joel, né? Já passando pelos processos dele, e ele, porque a gente estava discutindo sobre autoridade, visibilidade, posicionamento, e ele falou, cadê o seu livro? Né? E aí, fundamental. Enfim, me desafiou a escrever o livro em 5 dias. E toda vez que eu falo que eu escrevi um livro em 5 dias, todo mundo faz assim, nossa, né? E aí é onde está a coisa que eu gosto sempre de pegar, que não foi um livro escrito em 5 dias. Foi um livro escrito com tudo que eu já vivenciei, né? Com toda a história que a gente está contando aqui, só que... Ele foi transcrito em 5 dias. Ele foi concretizado, exatamente. Ele foi transcrito. E a Mari fala isso também, que assim, todos nós temos histórias para contar. E essa história vai se conectar com o outro de alguma forma. Sim. Quando eu faço a minha palestra, uma das minhas palestras, né? Falando da minha história, não estou ali para contar a minha história. Eu estou ali para fazer com que coisas que aconteceram comigo se conectem com o outro. E assim, sempre conecta. Sempre conecta. O feedback que eu tenho é sempre assim, cara, isso foi para mim, eu precisava ouvir isso. Porque todo mundo tem uma história que vai conectar com alguém. Então, eu acho
que a palestra é um pouco isso. Não é uma biografia, você não está ali para contar a sua história, Sim. mas que, inevitavelmente, vai ter coisas da sua história que vai fazer com que o assunto que você escolheu, o seu propósito, o que você tem para entregar para o mundo, porque eu acho que é isso. É O que isso. você tem que entregar para o mundo, você em algum momento vivenciou. É a frase atribuída a Aristóteles, né? Onde seu talento encontra as necessidades do mundo, aí está a sua vocação. Exatamente. Manu, quando você fala sobre a nossa história na palestra, vale para quem está nos assistindo e está querendo se tornar palestrante, profissionalizar. Eu gosto muito do método que o Mauro Fantini, mais uma vez, ele traz ali na construção do roteiro da palestra. Por quê? A palestra ela tem que ter 3 atores ali. Eu, palestrante, o conteúdo e a plateia. E as 3 coisas têm que aparecer durante a palestra. Por que tem que ter os 3? Porque tem palestrante que é intragável, porque a palestra inteira dele é sobre ele falando dele, o quanto ele manda bem, o quanto ele é incrível. E tem cara que pior. O mais perigoso não é nem sequer intragável porque ele é mala, porque esse não vai pra frente. Mas o cara que inclusive é sedutor, e você ouve a história dele e fala, nossa, esse cara é foda, você termina, você vai dar parabéns, bate muitas palmas e tal. E, cara, ele cumpriu só uma parte mínima da palestra, porque tem o segundo, que é o conteúdo. O que sobra dessa palestra depois de eu achar esse cara importante? O que eu aprendo? O que eu descubro? O que me mobiliza? Né? Agora, se o cara fizer só o conteúdo, boring, as pessoas dormem, vão embora, não vão captar, não vão se emocionar, não vão aderir a essa ideia. Sim. E a plateia? Bom, se eu falar só da plateia, ela saiu como ela veio, nada vai mudar nesse sentido, então virar uma roda de debate, um conversa de boteco não chega a lugar nenhum. Uma palestra bem construída é aquela que tem eu, o conteúdo e a plateia caminhando juntos. Eu conto uma parte da minha história, conecto isso com o conteúdo e digo como é que a plateia pode aplicar isso na vida dela e vou fazendo os ciclos disso para que essas 3 coisas caminhando juntas sirvam ao principal ator dessa plateia, dessa palestra, que é a plateia. É quem precisa ser transformado. O conteúdo e a minha história servem à transformação que a plateia precisa, demanda. Isso é um palestrante profissional. Quem conecta essas 3 coisas com maestria para gerar a transformação que é esperada por aquele público, por aquele evento. E tem outra coisa que é assim, né? As pessoas acham que você tem que palestrar para não sei quantas mil pessoas, não sei quantas. Eu vou contar uma história engraçada que aconteceu agora, Show. na Feira do Sebrae, Maravilhoso. que eu fui palestrar, né? A minha palestra aconteceu no mesmo momento da palestra do Karnal. Ah, vai falar você e as cadeiras, né, nessa hora. Todo mundo vai pro Karnal. Palcão, Karnal. Palquinho, Manu, né? E Chora aí, TBT. assim, a palestra dele, a voz não estava interferindo na minha, não. Mas tinha momentos que ele falava alguma coisa e a plateia ria ou todo mundo aplaudia. vira o fone e olha Não pra sei. lá. Cara, teve uma hora que foi tão engraçado, que assim, o que foi legal? Teve muita coisa legal, que foi o público que estava assistindo a minha palestra, estava assistindo a minha palestra. Ó, grande Manu. Porque assim, não estava cheio, mas assim, eles escolheram estar ali. E foi, eu vou dizer para você, foi uma das palestras que eu fiz que mais teve interação com o público. Olha que maravilhoso. Eu acho que eu fiquei tão empolgada que eu falei tão mais rápido que sobrou tempo e a gente super interagiu. Irado. E aí teve um momento que interferiu, né, essa coisa da plateia do Karnal na minha. Aí eu falei assim, gente, eu sei, é desafiador. Até eu queria estar lá assistindo o Karnal. Você mexeu com o elefante na sala, você precisa falar disso aí, né? Porque, assim, eu podia ter super me desestabilizado ali, Claro. entendeu? E não desestabilizou. E aí, por que eu estou falando isso? Eu não sou uma pessoa que eu acho que eu tenho super habilidade de comunicação, acho que é uma coisa que eu estou treinando, Desenvolvendo. sabe? Eu não acho que eu tenho talento de comunicadora, mas eu acho que eu tenho a disponibilidade, Uhum. a falta de medo. Não é falta de medo, é A coragem mesmo. coragem. É a habilidade de lidar com o medo. Uhum. E tô treinando. E isso é uma coisa que eu acho que falta na maioria das pessoas, Você sabe? enfrentou um Davi Golias gigante Sofri, aí, porque o enfrentei. cara, ele ganha a plateia de um jeito que... Parabéns, Manu. E aí eu tive um feedback ainda melhor, que no outro dia ligaram para Paulo para saber da minha palestra. Toca aqui, minha querida. Excelente. É isso aí. Então, assim, e aí eu quero tocar nesse ponto, assim, da habilidade de comunicação para tudo na vida, não só para Ótimo. palestra, né? Porque eu acho que para gente ou escolher esse palestrante ou seguir um propósito, seja Uhum. lá qual for, a gente precisa aprender a comunicar. E 1 hora. Oh, É, meu boa. Deus do céu. Nossa, o tempo voa, né? 49 minutos. Porque eu olhei o Uhum. tempo, mas fui olhar a hora, né? Legal. Como você vê, assim, você já tem um talento para comunicação, mas para quem está lapidando, Ah, legal. quais conselhos você daria? A gente Bom, misturou um monte de assunto. primeiro, antes de tudo, eu concordo exatamente com as palavras que você disse. Eu tenho um talento, mas eu não tenho um dom. Me insulta quando dizem que eu tenho um dom para comunicação.
Assim como insultava ao Oscar Schmidt quando dizia que ele era o mão santa. Eu falo, mão santa? Eu sou mão treinada, amigo. Eu chego 1 hora antes, faço 1000 arremessos, saio 1 hora depois, faço 1000 arremessos. Eu tenho uma mão treinada, por isso Oscar Schmidt, a grande lenda do basquete, fazia cestas como ninguém. 24 anos palestrando. Eu tenho mais tempo na minha vida palestrando do que não. Quando eu passei por depressão, Manu, no palco eu me sentia mais à vontade do que, às vezes, na minha própria casa, em que eu estava tentando me fazer de forte para não abalar aqueles ao meu redor. Ali eu tinha minha autenticidade, ali eu tinha meu lugar. São milhares de palestras feitas ao longo de anos. E não só fazer a palestra. Porque você pode dizer, eu tenho 20 anos de experiência. Não, você tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes, né? Fazendo a mesma coisa. Cada ano, um curso novo, uma formação nova que eu busco aplicar, mudar. É storytelling, é stand-up comedy, vai fazer curso, psicologia positiva, certificação de comunicação não violenta, um monte de coisa. O tempo todo é talento, é lapidação. Você não ganhou nada, então não veio assim. Eu tenho uma voz que veio, Claro. e que eu também toco música, toco violão, canto, para aprender a trabalhar a voz no grave, no agudo. Tudo isso é estudado, trabalhado e feito com muito carinho, porque o dom dá um certo tom de desrespeito, como se veio para você, que sorte. Então, tem um quê razoável de sorte, que eu diria que é o seu potencial, que é aquilo que vai vir por questões genéticas, por questões sociais, isso tem. Agora, para fazer isso virar uma habilidade de comunicação, é muita lapidação. E isso todos podemos ter. Tem gente que fala, minha voz não é legal para palestrar. Então, procura um cara chamado Eduardo Teva e assiste a palestra dele, um cara de vendas. Você fala, caramba, com essa voz é um dos maiores palestrantes do país na área de vendas. E aí, entre outros tantos, você vai ver que a voz ele é um ingrediente e que até tem uma voz diferente pode te tornar único. Igor Guimarães como humorista. Né? E aí você você tem que pegar o que a vida te dá, de novo, aceitação sem conformismo, o potencial que você tem e lapidar. Para comunicação, como lapidar? Pontos importantes que eu trabalho, inclusive, nesse livro aqui, que eu batizei como comunicação proposital. Leitura. É uma ferramenta. Leia, meu livro. Compre meu livro, pronto, não precisa mais nada. E o meu também. Mas vamos lá. O primeiro ponto importante é pensar no conteúdo. Claro, o que eu vou falar? Na forma, que é como eu vou falar. Mas o que o livro traz de novo é o porquê eu vou falar. Tem gente que esquece de se perguntar antes, para que eu estou prestes a abrir minha boca? Porque talvez o silêncio fosse te fazer muito melhor. O que Rubem Alves já dizia, tem muito curso de oratória, pouco curso de escutatória. Nossa, talvez o que você precisa fazer antes de falar é perguntar mais um pouco. Pergunta um pouquinho mais, entende mais o cenário, para quando você abrir a boca você ter clareza do porquê, do para quê, que necessidades suas você está querendo atender e dos outros, que com esse porquê claro, aí você pode escolher um como, um o que eu preciso dizer, para não dizer nem mais do que deve, não se tornar um cara prolixo, nem menos do que deve, se tornar uma pessoa confusa ou vaga, e sabendo o que tem que ser falado, escolher o como falar. A forma como toca melhor essa pessoa. Pensa nisso. Por quê? Como? Por quê? O quê? E como? E já vai melhorar muito a sua habilidade de comunicação, que vai muito além da oratória. Que tem oratória somada à escutatória, te torna um bom comunicador. Sim. Outra frase, não sei se é do Joel, mas que ele fala que é o esforçado ganha do talentoso quando o talentoso não se esforça. Muito. Não adianta você ter um vozeirão se você não praticar, se você até não cuidar da sua voz, porque, né? Água é sem gelo. Acabamos sendo profissional da voz, né? Porque gravar podcast, dar palestra, dar aula, um professor que seja. Então, também se não cuidar da voz, né? Também não adianta. E você falou de uma coisa da comunicação prolixa, é o que eu vejo com a maioria dos profissionais de saúde, por exemplo, na rede social. A galera, não consegue se comunicar na linguagem. Quem é o teu público? Se o teu público for de profissionais de saúde... Eu vendo curso para profissionais de saúde, legal, mostra sua autoridade. Mas se você está falando para potenciais pacientes, cara, muda o teu discurso. Não adianta falar igual advogado, enfim, essas profissões que têm linguagens mais prolixas, né? Sim. Mas, gente, eu tô morrendo de dó que vai ter que acabar. Eu tô preocupada com a hora dele. Bora. É que eu tenho palestra para fazer logo depois, tem uma palestra para fazer, mas é bom porque fica com gostinho de quero mais. Fica mesmo. Mas assim, Rafa, só pra gente fechar, né? Show. Na medicina do estilo de vida, né, tem 6 pilares, que é os clássicos, né? Atividade física, alimentação, sono, gerenciamento do estresse, controle de uso de substâncias para quem fuma, bebe, usa drogas. E o 6º pilar é conexões. Que aí a gente fala de conexões eu com o outro, eu comigo mesmo, eu com o planeta, né? O todo. Com o todo.
E dentro desse pilar conexões, né, vem toda essa coisa da psicologia positiva também, Método que PERMA, fala PERMA V. do Martin Seligman, que teve aqui, né? Ele teve aqui. Aqui no podcast? Não. Nossa, Pô, me adoraria. chama nessas horas, Teria Manu, nem você chama- roupa para entrevistar ele. Método Martin, PERMA, incrível. que o P é de propósito. O P não, o M é de propósito, né? Meaning. Aham. Do E mínimo. virou PERMA V, né? Que tem o Vitalidade, que tá ligado à saúde. PERMA V, Então. o PERMA na sua evolução, somou o PERMA V ou PERMA mais, né? Que é... E que também está presente na Blue Zones. Uma das coisas das Sim. Blue Zones é o propósito. Então, assim, não tem para onde fugir, galera. Se você quer ter uma vida melhor e de mais qualidade, você em algum momento vai ter que buscar. Não é buscar um propósito, é só identificar. Não é buscar, né? Porque essa coisa de buscar o propósito parece assim, eu tenho que achar o propósito perdido. Cara, eu costumo dizer o seguinte, mano, para você que tá nos assistindo aí, tá nessa busca do propósito, o desfecho, vou te entregar o fim da minha palestra, que fez carro-chefe, aquela do Ikigai, não sei o quê, lá. você já vai descobrir agora. Propósito não é questão de descoberta, é questão de redescoberta contínua. Tá? Você viu que naquele diagrama Ikigai, amor, talento, causa, viver, se você investigar, teve coisas que você amou, a música que você botava no repeat, você não aguenta mais ouvir. Tem um talento que você está buscando, que você alcançou, deixou de fazer sentido, você encontrou outras coisas. Uma causa que você se dedicava, no caso da Manu era cuidar da doença, agora está buscando a saúde, mudou. Logo, o seu jeito de viver o propósito muda o tempo todo. Propósito não é questão de descoberta, é a habilidade de redescoberta do que dá sentido na nossa vida. É estar atento a esses sinais, Sim. estar corajoso para enfrentar o medo, o receio, né? Estar protagonista para não ficar como uma vítima ou um passageiro da sua vida, para você ir caminhando em direção ao que faz a sua vida ter sentido. Sim, de novo, né? Quem você deixou de ser quando você cresceu. É isso aí. Né? Porque todo mundo quer viver muito, Uhum. mas o que a gente quer mesmo é viver muito e melhor. Muito melhor. Então, para você não saber se aposentar sem saber o que fazer, ou quer mudar a sua vida e não sabe, começa apenas... Tem gente que está querendo colocar anos, né, na sua vida, aí tem que colocar vida no seu Vida anos. no ano. Olá, ele. Não, calma aí, Não, gente, nos não é- seus anos. Calma, anos de seus- vida, anos. Vida nos seus... Você entendeu. A gente vai marcar um outro podcast para falar da importância da comédia na saúde. Vital. Que é a gente rir, né? Muito. Rir libera as dopaminas aí, os neurotransmissores de felicidade e bem-estar. Então, tá ok. Vamos ter que terminar, mas a pergunta que eu sempre fecho o podcast é: o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é saber, antes de mais nada, o que me faz feliz e ser capaz de estar o mais próximo possível disso. O que passa por, antes de mais nada, entender o que me faz infeliz e saber lidar com essas coisas para ter mais tempo para felicidade. Nossa, maravilhoso. Então, ó, já tá aí uma outra dica também, que é: comece pensando o que você não quer mais, o que te deixa infeliz, o que não cabe mais na sua vida, né? Uhum. Talvez esse seja um bom começo também. É, pessoal pensando no propósito como aquilo que eu quero fazer também, mas é tudo aquilo que você também não quer mais fazer para ter tempo de fazer o que você quer. Exatamente. Nossa, Legal, né? maravilhoso. Ai, gente, ó, poderia ficar horas aqui com o Takei conversando. A gente se conheceu pessoalmente só hoje, Só né? hoje, né? Tem pão de rede social aí. Mas, enfim, parece que já faz bastante tempo, né? A rede Tem social conexão, né? tem esse lado. Não, sempre. É impressionante. Todo mundo que eu trago aqui, eu falo assim, cara, tem umas conexões assim que não é por acaso. É. Que a Sincronicidade. gente só precisa dar espaço por acaso acontecer. Boa. Agora deixa aí onde as pessoas te encontram, faça Ó, o seu merchan. Para você que gostou do nosso papo, achou bacana, segue lá, @RafaelTakei, Rafael com F, Takei, Takei. E por que eu vou seguir com tanta gente para seguir? É porque hoje o mundo está num momento muito forte da IA, da inteligência artificial. Eu também trabalho com IA, mas uma IA diferente, que é a inteligência abestada. Ou seja, tem tudo que você viu aqui, pílulas de conhecimento, desenvolvimento e tal, mas com cultura pop, com meme, com brincadeira, com pílulas pra gente fazer o nosso Kodawari, o nosso melhorar um pouquinho a cada dia. E aí, de muitas coisas que você vê no seu dia, o algoritmo vai te entregar umas coisas que você fala, pô, isso aqui me fez melhorar um pouquinho hoje. Mas só pra quem seguir. Quem não seguir, que se dane, brincadeira. E teu Mas seguir livro, vai onde as comprar pessoas pão. compram?
Mais um motivo para seguir, é lá no Instagram, @RafaelTakei, que tem meu Linktree. Então assim, você que, nossa, queria comprar esse livro e tal, clica lá no Linktree, tem um botãozinho lá para você já poder comprar, vai chegar para você lá pela Amazon e tudo. Nossa, queria levar uma palestra do Rafa, queria saber que temas que ele fala, né, que é propósito, é liderança, é motivação. Então você vai entrar lá também, tem lá as nossas principais palestras, você vai conseguir falar lá com o nosso time também. Hoje, felizmente, eu tenho um time aí me ajudando, né, a fazer as vendas, a pós-vendas, tudo tem direito no mercado de palestras. Então você vai ser hiper bem atendido e, acima de tudo, se você está buscando desenvolvimento humano, um compromisso nosso, do nosso MOAI, que é nosso propósito compartilhado, é que quem nos procura precisa sair com a solução que ele busca. Então a pessoa nos procurou, se não for para adquirir uma das nossas palestras, a gente vai indicar um palestrante, alguém que te confia e vai te conectar com a solução que você precisa. Essa é a nossa grande responsabilidade. Maravilhoso. Depois me manda o link que eu boto na descrição do vídeo também. Vou mandar já. Tá. Beleza, acabou, já mando. Gente, então vamos ficar por aqui. Para quem ainda não me segue, só me seguir lá no @ManoRios_AL. E não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. O meu livro também tá lá na bio do Instagram. O Belchior estava aqui me lembrando, porque às vezes eu esqueço de falar. Então, tá no link da bio do Instagram e também na descrição desse vídeo. E também, se você quiser contratar a minha palestra para falar de como ter uma vida melhor e mais longeva, uma vida de longevidade saudável, porque não basta a gente querer viver muito, a gente quer viver bem. Então, também pode me contratar aí, só ir lá no link da minha bio, ou então procurar o pessoal lá da Polo e levar a minha palestra para sua empresa, para onde você quiser. Então, muito obrigada, até o próximo episódio, e eu quero você mais vezes aqui, hein, porque tem muita coisa mais Chama pra que eu gente vou. falar. Tchau! Valeu, tchau, tchau.